Você já viu esses livros ou esses cursos que ensinam como você decifrar pessoas de maneira rápida? Como você pode ler uma pessoa de maneira rápida, analisar a linguagem corporal? Hoje você vai aprender como fazer isso do melhor modo, segundo a Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Devarim, mas não existe um Zohar para Devarim. Curioso, né? Uma das porções talvez mais importantes, não das mais importantes, mas uma super importante, não tem. Então, em vez de ler Zohar, né? Ou melhor, em vez de ler um Zohar de Devarim, eu estou pegando outras partes do Zohar que possam ter alguma relação com o nosso tema. E eu peguei aqui um trecho do Zohar que vai analisar, na verdade, Gênesis, a história do Gênesis, e como é que a morte surgiu no mundo. A história literal todo mundo conhece, né? Adão e Eva no paraíso foram tentados pela serpente, aí eles comem do fruto que não pode, a serpente incita eles a fazer isso e a morte vem ao mundo. Só que o Zohar traz alguns detalhes, então adicionais para a gente pensar. Eu vou pôr alguns dos detalhes que o Zohar traz. Primeiro, o Zohar diz o seguinte, a Bíblia fala assim, Deus colocou o homem no jardim do Éden, né? E esse verbo colocou, os sábios do Zohar explicam, que na verdade ele colocou, Deus colocou, no sentido de tentou seduzir o homem para ir, não foi algo forçado, tá? Então Deus teria criado o homem fora do jardim do Éden e fez com que ele fosse para o jardim do Éden, né? Provocou desejos nele, colocou seria um verbo que indica esse seduzir. Por quê? Porque em outros locais da Bíblia, o Zohar mostra isso, esta mesma palavra aparece quando Deus está convencendo alguém a fazer algo, quando Deus não quer ordenar. Tá? E aí vem um outro sábio do Zohar e fala assim, não, ele não colocou nesse sentido, ele colocou um pouco forçado, mas de maneira milagrosa. Ele fez um vento, como chama em português? Um redemoinho, fez esse redemoinho levar Adão para o Jardim do Éden. E aí também o Zohar fala que esse mesmo verbo aparece, por exemplo, com o profeta Elias, né, que subiu num redemoinho. Enfim, aí o Adão vai para o Éden e o Zohar explica que por que ele tinha que ir para o Éden, né? Por que essa necessidade de Deus colocar ele lá? Porque ali ele ia poder estudar Torá em paz, né? O Jardim do Éden, antes de mais nada, ia dar um ambiente de paz para Adão. E aí a gente aprende aqui uma primeira coisa importante da gente falar. Para Kabbalah, a gente só estuda bem a Torá quando a gente tem essa paz, tá? E essa paz é tanto no ambiente mesmo, como dentro de nós. Se a gente vai tentar estudar a Torá num ambiente já meio de balbúrdia, ou a gente está com alguma balbúrdia interna, o nosso estudo já não é tão proveitoso. Bom, e aí uma vez que o Adão estava lá, o Zohar conta que o Satan, que é o opositor, né, o acusador, ficou com inveja. Como é que ele está ali com toda essa vida boa, com descanso, com repouso para estudar a Torá? Eu não posso deixar isso barato, né, diz o Satan. Eu vou atrapalhar. E aí ele sobe numa serpente, no aspecto de sombra, diz o Zohar. O que é esse aspecto de sombra? É o lado feminino do Satan, que em hebraico, na Kabbalah, a gente chama de Li, e o final Lit, né? Uma das demônias. Então ela sobe sobre a serpente, ou ele sobe no seu aspecto feminino sobre a serpente e vai seduzi-lo. E aí o Zohar conta que a serpente era vista, mas a sombra não. Justamente por ser uma sombra, ela não era facilmente vista. E o Satã decide ir primeiro na mulher, tá? Por quê? Porque a mulher seria mais fácil de convencer, segundo o Satã. Por quê? Porque a mulher é inferior, alguma coisa assim? Não, não é a visão da Kabbalah. É simplesmente por similaridade de energia. Como o Satã decidiu vir na forma feminina, era mais fácil falar com a mulher primeiro do que com o homem. Tá? E aí o Zohar explica uma outra coisa muito interessante, que as mulheres só são seduzidas, na verdade, quando outra mulher as tentam seduzir. A mulher não cai na lábia do homem. É um ensinamento bem interessante do Zohar, né? Quando um homem vai falar com uma mulher, a mulher já tem uma certa, não sei se é malícia a palavra, ela não cai, né? Ela sabe muito bem o que o homem está fazendo. Mas uma mulher pode enganar outra mulher, né? Seduzir nesse sentido. Então o Zohar diz que uma mulher engana outra mulher. Bom, e aí a serpente vem já com uma frase muito boa. Ela pergunta o seguinte para Eva: tem certeza que Deus falou que vocês não podem comer da árvore do conhecimento? Né? Ela testa a verdade, né, do que Deus falou. Tem certeza que Deus falou?
Bom, e aí o Zohar explica, aqui sim, aquilo que eu falei antes da vinheta, que o melhor modo de você conhecer uma pessoa, de você analisar uma pessoa, é olhar as primeiras palavras dela. Assim que você conhece alguém novo na sua vida, presta atenção nos primeiros minutos de discurso. Eu diria talvez 2 minutos. É nesse momento que a pessoa está mais se revelando. Então, no caso da cobra, a gente já vê qual é a índole dela, a que ela vem. Ela vem para injetar dúvida, ela vem para injetar incertezas, ela vem para fazer você duvidar das verdades, né? Então, é uma dica bem interessante, né, de como analisar a pessoa. Vê os primeiros minutos de interação do que a pessoa fala e você já vai saber. Bom, e aí a mulher responde, não, ele disse que de todas as árvores nós podemos comer, né, menos dessa aqui. E aí nesta hora ela cai na sedução. Por quê? Na verdade Deus não disse que de todas as árvores podem comer, ele disse que tinha uma de exceção. Mas o jeito que a mulher elabora a frase, o Zohar explica, deu abertura para que a cobra então continuasse com a sua sedução. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas o Zohar diz que a mulher começou a frase com a letra Mem, né? Ela fala Mikol Etz, de toda a árvore. E como ela começou com Mem, a cobra pegou essa letra Mem e usou para formar a palavra Mavet, em hebraico, que é morte. Então, além de a gente poder analisar uma pessoa com as primeiras falas dela, né, com as primeiras palavras dela, o que o Zohar está ensinando aqui? Que a nossa primeira energia que a gente fala, era a primeira vez que a Eva está falando com a cobra, também pode ser usado pelos outros, não só para nos conhecer, mas para o mal. A nossa energia de fala pode ser usada de maneira muito negativa, né? Então, se alguém que vem conversar com a gente não vai muito com a nossa cara, ou vem com alguma malícia, ela pode pegar as nossas falas e deturpá-las, e usá-las para criar literalmente morte. Isso, na verdade, vale com todas as falas, né? Vamos supor que você conhece uma pessoa há 10 anos, durante os 10 anos de interação com ela, ela pode fazer isso. Mas em especial com as falas iniciais, de novo. O Zohar diz que a gente tem que ter muito cuidado quais são as primeiras palavras que a gente dirige para alguém, principalmente se for alguém mais negativo, né? Como a serpente, porque pode ser usado para bastante mal essa energia. Espero que tenham gostado do ensinamento, um bom dia a todos e tudo de bom.